Olá, pessoal. Meu nome é Carmelita Moura, eu sou terapeuta TRG e vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre o nosso inconsciente. Então, tem muita gente que sofre demais, que tem muita história assim de repetição de padrão na vida, né? Sempre sintoniza as mesmas coisas, né? Sempre está sofrendo do mesmo jeito. Se é homem que não presta, larga um, vem outro da mesma forma, né? E sempre está sofrendo com as mesmas, com situações parecidas, né? Isso por que se dá isso? Então eu vou explicar hoje para você como que o nosso inconsciente trabalha e por que que a gente acaba repetindo sempre os mesmos padrões, né, na nossa vida. Então isso, pessoal, não somos nós. Na verdade, é o nosso inconsciente que faz isso. Porque o nosso inconsciente, ele expande, né? Ele identifica, ele sintoniza, ele generaliza, ele amplia e ele potencializa tudo. E ele guarda toda a nossa vivência desde a barriga da nossa mãe e ele guarda 400% de tudo. Isso quer dizer que ele guarda cheiros, sabores, temperaturas, se está claro, se está escuro, objetos, ambientes. Então, ele guarda tudo nos mínimos detalhes. E aí ele generaliza, né? Toda situação que ele acha que é parecida com alguma coisa que ele guardou ali daquele trauma, ele vai sintonizar, ele vai ampliar, ele vai trazer para você e ainda vai potencializar e depois ficar fazendo a repetição do padrão daquele trauma. Então, por isso que a gente costuma viver sempre a mesma coisa. Nossa, por que isso sempre acontece comigo? Eu não consigo arrumar um marido que me trate bem, né? Nossa, nenhum homem presta, porque todo homem que eu arrumo acaba me traindo, todo homem que vem para minha vida acaba me desprezando, me abandonando. Por quê? Repetição do padrão que o nosso inconsciente faz, né? Claro que a gente não tem consciência disso e nem sabe por que está acontecendo isso, né? Isso até que eu falei é o famoso dedo podre. Mas por que acontece esse famoso dedo podre? Porque o nosso inconsciente, ele trabalha para que a gente resolva nossos traumas. E ele trabalha fazendo empilhamento de tudo que a gente viveu, de todas as nossas memórias. Só que o que ele faz? A memória de felicidade ele guarda ali no começo, bem por último, né? As memórias triviais são aquelas nem boas nem ruins, são do dia a dia, ele guarda no meio. E as memórias ruins ele guarda no início ali, tá? Estão em primeiro lugar. Por quê que estão em primeiro lugar? Porque são prioridades para que a gente resolva. Então ele vai trabalhar com nossos traumas, né? Ele vai expandir ele vai buscar para trazer para a nossa vida, né? Então, tem muita gente que ensina aí como ganhar dinheiro, né? Use seu inconsciente, porque seu inconsciente expande. Ai, pensa que você é milionária, com carro zero, com uma casa e tal. Acontece? Acontece, se você não tiver nenhum trauma. Porque se você tiver algum trauma, não vai acontecer. Você vai passar a vida inteira pensando, sentindo, se conectando com a riqueza e a riqueza não vai vir. Por quê? Porque os traumas têm que ser resolvidos em primeiro lugar. E nós somos conectados, né? Nós temos alma, espírito e corpo físico. E tudo na nossa vida é conectado. Não existe vida financeira sem a vida emocional, sem a vida pessoal. Não existe, gente. É tudo conectado. Então, não adianta querer ganhar dinheiro se você está com um monte de trauma. Não adianta. Por quê? Porque primeiro você tem que limpar esses traumas aí para que o inconsciente comece a sintonizar coisas boas, né? Mas enquanto os traumas estiverem aí, tá assim, ó, sabe? Tá piscando, pisca alerta vermelho, preciso resolver isso. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele é binário, né? O inconsciente, ele trabalha para nos proteger. E ele não tem emoções. E ele não tem raciocínio. Ele é só instinto. É por isso o nome reptiliano. Porque ele é igual aos répteis, porque os répteis, eles também são puro instinto, né? Então, quando eles notam o perigo, ou eles fogem ou eles atacam. E o nosso inconsciente é a mesma coisa. Quando ele percebe o perigo,
Ele joga adrenalina no nosso corpo para que a gente fuja ou ataque, né? Por isso que a gente tem todas essas reações corporais, que a gente muitas vezes acha que está morrendo de um ataque cardíaco e não é nada disso, né? É simplesmente porque a adrenalina faz com que o coração acelere para que ele bombeie mais sangue para os grandes músculos, né? Para que a gente possa fugir ou atacar. As mãos gelam, os pés também ficam gelados. Por quê? Porque se a gente se ferir durante essa fuga ou esse ataque, dificilmente a gente vai morrer de uma hemorragia. Então a gente começa a suar frio. Por quê? Porque se o nosso inimigo nos atacar, nos pegar, vai ser mais fácil da gente se desvencilhar deles, né? Por estar molhados. Então, gente, é toda uma preparação, porque o nosso corpo, nosso inconsciente, o nosso cérebro é muito inteligente. E o nosso inconsciente, ele zela pela nossa segurança. Então, por isso que ele coloca os traumas ali em primeiro lugar, e aí ele vai sintonizar situações parecidas para que a gente resolva, mas também ele vai notar, ele vai perceber que quando a situação chega e nós não estamos compreendendo, não estamos resolvendo, ele acende o alerta de perigo. Opa, se ela entrar nessa situação, ela vai sofrer igual ela sofreu no trauma, então eu não posso deixar. Então é hora de acender o alerta, e aí ele acende o alerta e joga adrenalina em você, para desligar esse botãozinho de alerta dele, do perigo. É fácil, só é se dissolver todos os traumas para que esse botão do alerta dele seja desligado para sempre, né? Sem gatilhos não há alertas, né? Então, por isso que eu falo muito da terapia TRG, que é uma terapia objetiva, que ela vai lá, né, e ela faz uma limpeza do software do seu computador, né? Então, ela limpa mesmo, né? E dissolve aquele trauma. Sem trauma, sem gatilho. Sem gatilho, nada de alerta do nosso inconsciente. Tá certo?